Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Sejam bem-vindos à aula de hoje, onde vamos continuar o questionamento sobre a inteligência humana, sobre o discernimento, a discriminação que devemos fazer nesse mundo para estabelecer a nossa posição real dentro daquilo que se chama a verdade absoluta, na qual tudo se manifesta e que no momento atual estamos vivendo numa condição, pode-se dizer assim, de busca de entendimento maior, me referindo, é claro, às pessoas que têm essa tendência, né, de curiosidade, de tentar descobrir em si mesma quais os motivos internos que permitem essa manifestação total, né, tanto a espiritual quanto a material, na qual nós estamos inseridos no momento. Qualquer pessoa com uma visão, no mínimo, mais adequada para o entendimento da alma, vai naturalmente questionar o porquê dessa existência, vai pensar em sua posição dentro desse mundo, né? Vai questionar quem ela é, quem é Deus, o que é o mundo, o que é a vida, o que é a morte, o que é a realidade por trás de toda essa manifestação. Eu diria a realidade em si mesma, essa manifestação fazendo parte natural dessa realidade que abarca tudo, né? Todos os conceitos, de modo que o discernimento, como a gente tem falado, né, ou a discriminação proveniente da nossa inteligência ou da nossa capacidade humana de perceber e selecionar favoravelmente as circunstâncias da vida para o nosso próprio avanço e progresso, no sentido, né, mais, vamos dizer assim, superficial do que seja o discernimento, é essa distinção entre o real e o irreal. Um animal, ele não se define entre o real e o irreal, porque ele ainda não está na percepção do ego, né? O animal simplesmente ele vive por instinto, por apegos e desapegos, por dor e prazer, vamos dizer assim. Ele se move dentro da energia material, procurando as coisas que lhe atraem e repudiando as coisas, né, que lhe trazem sensações desagradáveis. Esse é o conceito da consciência animal. E muitos seres humanos que ainda não desenvolveram a inteligência ou não aplicam a sua inteligência
no verdadeiro sentido que esse instrumento que Deus nos deu deve ser utilizado, elas passam a se comportar exatamente como animais, né? De modo que a inteligência nessas pessoas animalizadas, que só buscam por coisas que lhe atraem materialmente e fogem das coisas que lhes são repulsivas, fazendo mau uso dessa inteligência, a pessoa exacerba a sua condição animal para uma condição degradada e não instintiva e natural como é no reino dos animais. Porque se você pode manipular a energia inferior para o seu benefício material, e daí surgem várias, seitas, vários tipos de, entre aspas, religiões que manipulam essas forças para o benefício próprio. Isto é algo assim da pior espécie para a alma, para o conceito evolutivo da alma humana. Então temos que tomar bastante cuidado para entender que dentro daquilo que se chama a forma humana na qual nós estamos, devemos usar a inteligência para questionar e depois realizar esse conceito superior espiritual ou divino que se manifesta por trás de toda a existência. No começo, a gente vai perceber essa manifestação divina como algo assim invisível, porque ainda estamos condicionados pelo corpo material no qual estamos, e é claro que não podemos ver a manifestação assim substancial dessa realidade que está mantendo toda essa existência na qual nós estamos atualmente, vivendo, nos movendo e também nos falso identificando. Na medida em que você for despertando a sua consciência, abrindo os seus canais superiores de percepção da vida, daquilo que é divino, então você vai conseguir perceber diretamente a presença dessa substância real que mantém esse mundo ilusório. Por isso se diz que vamos ver Deus face a face através dos nossos sentidos superiores ou do nosso corpo espiritual, seja nessa dimensão encarnada ou na dimensão sem os envoltórios das energias inferiores, que são chamados carne ou corpo material. Essa é toda a ideia da precaução. Porque imagine você agora, depois de passar por várias espécies de vida em seus graus assim evolutivos mais baixos, seja nesse planeta Terra ou em outros planetas no universo, agora, falando do nosso ponto de vista atual, você está encarnado numa forma humana num planeta chamado Terra, dentro de um universo específico, que é regido pelo Senhor Brahma de 4 cabeças, assim como é descrito na filosofia védica. E nesse momento, o que você vai fazer com essa forma humana de vida? Imagine o que você está fazendo assim no seu dia a dia, a sua rotina, as suas crenças, os seus ideais, os seus prazeres. Se você imaginar a rotina de sua vida, você verá que simplesmente está repetindo
as suas crenças, as suas ideias, a cultura que você recebeu, né? Você está simplesmente vivendo de um modo autônomo ou mecânico, conforme as influências do meio, sem parar para questionar ou arranjar um tempo para se situar mais fortemente nessa busca que é o verdadeiro propósito da vida humana, se utilizando desse instrumento, a inteligência que Deus nos forneceu, para entender a nossa relação específica com tudo o que nos cerca, tendo como base a nossa experiência real com aquilo que nós mesmos somos. É por isso que no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna está dizendo que o conhecimento que foi trazido por ele, que foi emanado de sua boca de lótus, diretamente nesse planeta Terra, para o nosso benefício, se você se absorver nesse conhecimento, né? Pratyakshagamam dharmyam, ele diz no verso 2 do capítulo 9, que você vai ter a realização direta do eu. Entende? A inteligência, ela existe, né? O discernimento, a discriminação, a seleção que a alma faz nesse mundo para se situar em sua realidade. Essa inteligência, ela é formada por esse conhecimento superior, esse conhecimento que Deus traz. E só quando a nossa inteligência está absorvida no conceito de Deus, não assim de forma teórica, mas de forma prática e realizada, é nesse momento em que o nosso eu, aquilo que somos, a realidade por trás desses instrumentos, né, o espírito, a parte integrante de Deus, vai se manifestar em consciência. Ou seja, a nossa consciência, que é o sintoma natural da alma, vai se manifestar em qualquer estado de existência no qual nós estamos, seja encarnado ou desencarnado, né? Seja aqui no mundo material, seja no mundo espiritual. O ponto é que precisamos acordar, despertar para essa realidade. E para isso, como seres humanos, né? Nós não somos humanos, nós estamos humanos dentro dessa forma material adequada para a autorrealização espiritual. Devemos usar essa função, que é a mais importante, a inteligência, para nos estabelecermos naquilo que somos, um espírito, e assim agir funcionalmente nesse mundo, para que nossa realização seja efetiva, que seja fato, que seja a manifestação de luz posteriormente para iluminar todas aquelas pessoas que se encontram em escuridão, vivendo em suas rotinas, em seus medos, em seus conceitos religiosos, culturais, filosóficos, né? Nas suas buscas, muitas vezes inúteis, porque quando a inteligência não é moldada pelo conhecimento supremo ou pelas palavras diretas de Deus, toda busca ela se torna especulativa. É mais ou menos uma apreciação mental, né, pelo intelecto,
E o intelecto, aquilo que te dá, entre aspas, assim, um raciocínio lógico de tudo, e claro que esse raciocínio lógico vai ser baseado dentro da cultura de onde você nasceu, de onde você foi ensinado pelos valores de uma determinada sociedade, em todos os aspectos. Esse intelecto, ele vai discriminar, né, tudo de acordo com esses valores de uma sociedade que também está em escuridão. Por mais elevado que você ache que seja o seu conceito e entendimento, ou o seu PhD, ou o seu doutorado, não importa. Se a inteligência não for moldada pelo conhecimento superior que é dado diretamente por Deus, pelo Senhor Krishna, então você vai estar discriminando a sua vida dentro de uma rotina estabelecida que acontece durante toda a sua vida. Então é por isso que Krishna diz, Raja Vidya, que esse conhecimento que ele está trazendo é o conhecimento real. Todo outro tipo de conhecimento é apenas um reflexo pervertido dentro desse mundo material para satisfazer as nossas ambições intelectuais ou os nossos modos limitados e enganosos de enxergar essa vida material. E daí surgem tantas religiões, tantas filosofias, dogmas, instituições, associações que dizem respeito apenas aos seus interesses, né, imaginativos, e se formam assim verdadeiros grupos que se tornam, como a gente pode perceber, hostis, né, cheio de desavenças, e é isto exatamente o que se estabelece como padrão na era de Kali Yuga. Por isso que Kali Yuga é chamada a era das desavenças e hipocrisia. Hipocrisia nesse sentido de que você aceita os valores imaginativos, ou seja, você cria uma imagem para si mesmo, de acordo com o padrão que você tem que se apresentar numa sociedade ou num grupo em especial, e daí você perde a sua própria realidade. Às vezes você faz isso inocentemente, porque você é levado a fazer isso, né? Como se fala, uma ovelha no meio de lobos. Muitas vezes as pessoas estão aceitando conceitos e realizações que na verdade são apenas manipulações de terceiros que estão assumindo uma postura de liderança social, política e religiosa. Isso pode dizer que vai matar a nossa inteligência, a nossa propensão natural de buscar a Deus assim diretamente. Porque Krishna diz que Ele está dentro do nosso coração, né? O reino dos céus, o reino de Deus, já está dentro de nós. Na verdade, dentro de uma consciência mais elevada, quando você se situa no aspecto real de ser, de existir, essencialmente falando, você entende que você nunca saiu do reino de Deus. É preciso apenas se estabelecer nessa posição onde você é um filho desse Rei Supremo, Deus. Essa é toda a ideia. Então precisamos ter muito cuidado ao existir nesse mundo material, quando estamos buscando essa consciência superior, essa realização de Deus. Não é simplesmente uma pessoa falando que Krishna é Deus, e daí você vai ter que seguir
tantas regras, tanta formalidade e mecanismo de controle, que no final você vai perder essa função espontânea e natural de encontrar Krishna, porque você ficou apegado ao mecanismo, né, ao ritualismo, dentro daquilo que se chama um conceito institucional. De modo que devemos fazer as coisas com muita consciência, executar as formalidades de uma forma regulada, mas sem perder o foco amoroso por Deus. Esse foco amoroso por Deus é muito mais importante do que seguir tecnicismos externos, manobras da mente, onde muitas vezes ela se torna reprimida, e daí você se torna rígido a conceitos que são inseridos a você externamente, naquilo que se chama talvez um controle saudável, mas a maioria das pessoas, como elas não têm essa sensibilidade, essa profundidade de se estabelecer diretamente nos pés de lótus de Deus, ou seja, de aceitar diretamente que Krishna é Deus, então elas ficam muitas vezes presas aos conceitos que lhes são impostos dentro daquilo que se chama uma sociedade, sei lá, espiritual, divina, devocional. Temos que ter essa capacidade de discernir. Isso é a inteligência que Krishna diz. No Bhagavad Gita, né, quando Krishna diz Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja, Krishna está falando que devemos abandonar todas as religiões, todas as filosofias, todas as atividades ou dharmas que não são favoráveis à sua realização, né? Abandonar todos os conceitos materialistas ou apegos institucionais, mas desenvolver em nosso coração tudo aquilo que é favorável à vida espiritual. Essa coisa mais favorável nessa Kali Yuga, Krishna veio nos trazer na forma do seu santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De modo que se você canta esse santo nome constantemente, se puder 24 horas por dia, né? Não precisa ter tantas regras e formalidades para se cantá-lo. Se você realmente se devota e aceita esse conhecimento de que o nome de Deus não é diferente de Deus, e que Krishna trouxe esse nome exatamente para que possamos realizá-lo através dessa vibração, e colocou à nossa disposição, isso está acima de todas as questões sociais, políticas e econômicas de um movimento espiritual. Devemos nos apegar a esse nome, porque Chaitanya Mahaprabhu, ele está explicando, não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira nessa Kali Yuga a não ser cantar o santo nome, cantar o santo nome, cantar o santo nome. Quando é feita essa repetição 3 vezes, enfatizando o processo, isso significa que é isso que temos que fazer. Pelo nosso próprio esforço intelectual, ou absorção nos estudos dos Vedas, ou atividades altruístas, assim. Qualquer coisa, austeridade, né, sacrifício, assim, nada disso vai nos dar a realização de Deus.
a não ser que nos situemos nesse cantar do santo nome de uma forma espontânea, nessa busca sincera por Deus. Krishna explica que em Kali Yuga as pessoas são muito desafortunadas, né? São desventuradas, porque elas estão recebendo esse processo maravilhoso, mas mesmo assim, em consequência de tantos afazeres materiais ou de especulações espirituais, elas estão perdendo o foco, a profundidade da realização dessa vibração espiritual que representa diretamente a suprema personalidade de Deus. A ideia, então, do que eu estou querendo colocar aqui nessas palavras desde o início, é você questionar dentro da sua forma humana, usando a sua inteligência, né? Se fazer essa pergunta para você: o que é a realidade? Eu me lembro que muitas pessoas chegam para mim e falam assim: alemão, você não vive na realidade, seu mundo é outro, você está no mundo da lua, o que você faz não está de acordo com a opinião geral, né? Desse modo assim. Então eu teria que perguntar para cada pessoa que me pergunta sobre isso, o que é a realidade para ela. Quando você faz essa verificação, vamos dizer assim, na sua imaginação, de que você está fora do padrão real, né? Deveria ser mandado para um hospício, vamos dizer assim. É isso que acontece, né? Muitas pessoas que estão vivendo nesses hospitais mentais, vamos dizer assim, são pessoas que extrapolaram o sistema social, saíram fora de seu âmbito normal de atuação e são consideradas loucas. Muitas pessoas que estão nesses manicômios devem ter atingido com certeza um padrão mais elevado de consciência e fugiram da gama normal de atuação das pessoas na dita sociedade, né, real, onde todos vivem logicamente numa grande espécie de ilusão. Então cada pessoa nessa sociedade, ela representa a sua ilusão da forma mais real que ela concebe pelos seus valores adquiridos durante a vida, pelos ensinos que recebeu de outra fonte ilusória. E aí a gente pode ver vários graus de seres humanos manifestados aqui no planeta Terra, desde, né, as tribos aborígenes, pessoas assim, diversos graus, até aqueles cientistas mais renomados, assim, tribos assim perdidas assim na Amazônia, assim, bem primitiva, seres humanos em desenvolvimento nos seus vários aspectos encarnatórios, de acordo com os seus karmas, e vivendo a realidade que lhes concebe de acordo com o seu entendimento da vida, né? Então vamos ter aí desde entendimentos totalmente animais, como entendimentos assim num grau espiritual tão avançado que não conseguimos assimilar. Então essas pessoas que às vezes estão em manicômios, né, em hospitais psiquiátricos, muitas vezes avançaram um grau de conhecimento e não puderam passar esse conhecimento, esse entendimento para as pessoas e simplesmente enlouqueceram. Enquanto outras
degradaram assim a sua mente por algum problema psíquico mesmo, assim, genético, ou uma doença, ou um desequilíbrio de chakra mental, e daí também se exteriorizaram ao acomodamento dentro de uma sociedade que vive dentro de seus valores, que criam uma harmonia ilusória, aparente, né, nesse mundo material. De modo que eu fico também muito estranho nesse sentido, em tentar explicar qual é a minha realidade, né? Quando você fala minha realidade, você já está limitando a realidade em si para si mesmo. E daí você não pode falar assim que a minha religião, a minha filosofia, a minha ideia, o meu Deus, assim, que é o verdadeiro e o seu não é. Como assim? Não é assim. Você tem que entender que a partir do momento em que, quando você se situa na realidade suprema da existência, estando totalmente consciente daquilo que você é, por meio da prática espiritual, por meio da meditação, da realização interna, né? Quando você busca a Deus, Deus se revela no seu coração. Krishna diz isso no Bhagavad Gita: na medida em que você se rende a mim, que você está buscando com sinceridade esse entendimento superior da vida, eu vou me revelando para você progressivamente, de acordo com aquilo que você consegue entender. Mas para você atingir essa revelação na plataforma correta, você tem que estar situado na alma. Você tem que estar além dos modos, pelo menos, da paixão e da ignorância, os modos inferiores dessa energia material que estão controlando todos os seres dentro desse universo. Essa é a ideia por trás, né? Quando a gente vê na Bíblia, quando Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você. Então, conhecer essa verdade, não a verdade que você pensa que é a sua verdade, a sua realidade, o seu padrão de ilusão que você tem mais afeição. Não esse tipo de verdade. Porque se você tem uma verdade espiritual apenas teórica ou baseada em crenças, sem nenhuma realização, isso vai te tornar um prisioneiro pior do que uma pessoa que simplesmente é ateísta e não acredita em Deus e vive os seus valores livremente, enquanto que você vai estar preso numa situação dita espiritual, reprimindo todos os seus sentimentos, suas afinidades naturais humanas na vida. E daí você se torna uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que vive a condenar, julgar, criticar o mundo, principalmente aquelas pessoas que não seguem os mesmos pontos de vistas ou crenças que você tem. Aí está o dogmatismo, o fanatismo, a violência, né? Podemos observar hoje no mundo essa questão em aberto, né? Sistemas políticos se degladiando, sistemas econômicos procurando sobreviver, um tentando superar o outro, no aspecto religioso, as guerras fanáticas, ou as imposições, a intolerância. Quantas formas, pensamentos que estão sendo exaladas das mentes dessas pessoas que julgam estar assim completamente fixas em verdade, em realidade. E qual é a sua realidade?
Quando uma pessoa me pergunta isso, por trás existe uma avalanche de acontecimentos planetários, né, culturais, da tradição, da manipulação religiosa e filosófica, dos interesses pessoais, né, dos sentimentos demoníacos alimentados pela luxúria, pela cobiça, pela inveja. Por trás do nosso mundo existe toda essa gama de informação que nos levam a nos situar numa posição, se estamos falso identificados com esse corpo material, que nos controla totalmente. Esse é o conceito de Matrix, né? A Matrix, estamos presos num sistema de ilusão, na qual, na verdade, ninguém tem culpa, porque todo mundo está tentando estabelecer a sua própria realidade, seja pessoalmente, ou seja em grupos, ou em nações, seja assim. E dentro de um contexto universal, né, estabelecendo isso a nível planetário, ou de galáxia, não sei, não importa. E essa verdade, a sua dita verdade ou entendimento do que seja isso, não está te libertando, mas está te, né, amaldiçoando, te aprisionando cada vez mais, e também a nível coletivo. Por isso, quando Krishna, a suprema personalidade de Deus, vem a esse mundo para nos trazer o Bhagavad Gita, ele nos dá o conhecimento real. E esse conhecimento real, que é a formatação necessária para nossa inteligência humana, para que a gente possa nos situar aqui nesse mundo material de acordo com a realidade de Deus. Quando Krishna vem e traz esse Bhagavad Gita, ele manifesta a sua própria verdade. Então, a verdade de Deus deve ser a nossa verdade. Por isso, na oração é dita, né, do Pai Nosso, né, seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. A nossa vontade, ou seja, o nosso poder determinado de agir, de querer, de ousar, de se situar realmente nessa forma humana, de uma forma consciente, significa adotar conscientemente a verdade de Deus, não teoricamente. Porque você e muitas outras pessoas podem estar lendo o Bhagavad Gita ou o Bhagavatam assim e entender que Krishna é Deus, se absorver assim, entender os seus passatempos, mas o seu coração não fez a ligação com Krishna, porque a sua vontade, a sua determinação, o seu querer é fraco, é sem fé, né? Então é muito fácil a pessoa se tornar um erudito do conhecimento, né, aqui nesse mundo, mas simplesmente um burro de carga cujo conhecimento está até atrapalhando a evolução espiritual de tal pessoa. Essa pessoa não consegue simplesmente fluir em Deus de uma maneira livre e espontânea. E é isso que Krishna, ele vem nos pedir aqui, nesse mundo material, quando ele vem e traz o seu conhecimento e tenta revelar alguma de suas atividades, como são feitas lá no mundo espiritual. Infelizmente, as pessoas observam tudo através do seu intelecto e da sua mente, nessa associação ou identificação com o corpo material grosseiro, e perdem o foco, perdem o ponto central. De modo que você pode ter o conhecimento absoluto
à sua disposição, como é o Bhagavad Gita, mas mesmo assim, você não vai se inserir nesse contexto de informação divina, porque você está totalmente desvinculado da sua natureza espiritual pelos conceitos das realidades, né? Seja institucionais, devocionais, espirituais, filosóficos, religiosos desse mundo, que são assim uma gama de informações que matam a simplicidade do seu coração. É nesse sentido que Krishna está dizendo: abandona todas as religiões, considerando religiões todo esse envolvimento, né, místico, especulativo, que está sujeito também a atividades que o ser humano faz, religiosamente falando, para obter benefícios materiais. Krishna fala no Bhagavad Gita que devemos abandonar a linguagem florida dos Vedas, muito conhecimento que é simplesmente relativo à obtenção de benefício material. Dessa forma, em Kali Yuga, temos que ser práticos, objetivos. O nosso tempo é curto, a nossa profundidade de entendimento é fraca, né? O nosso conceito de realidade sempre está sujeito à influência dos modos materiais da natureza, e daí perdemos o foco. E o Senhor Krishna diz: pensa sempre em mim, adora-me, torna-se meu devoto, presta-me reverências, abandona todos esses conceitos, abandona tudo aquilo que faz com que você especule muito sobre mim e simplesmente me dê o seu amor. Krishna está falando. Por isso ele está falando para Arjuna, e eu sempre repito, né? Isso pode-se dizer que é a parte mais importante, ou uma das partes mais importantes, considerando que o Bhagavad Gita é absoluto e que cada verso é tão importante quanto o outro. É quando Krishna diz: ó Arjuna, é apenas através do serviço devocional incondicional que você realmente vai poder se aproximar de mim e me ver assim como eu sou, face a face. Esse amor, então, serviço devocional é essa atitude da alma simplesmente de uma forma amorosa em relação a Deus. Você aceita Krishna como Deus e estabelece um vínculo de amor com Ele. Esse vínculo de amor ele vai se manifestar naturalmente na medida em que a sua alma for se esclarecendo, se iluminando, através desse processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A partir do momento que você vai seguindo essa prática espiritual, mas com essa certeza absoluta em seu coração, com essa determinação, com essa sinceridade, e eu diria com essa avidez, ou seja, esse desejo acima de todos os outros desejos, essa curiosidade ilimitada de atingir os pés de lótus do Senhor Krishna. Quando você faz isso, num sentimento puro e incondicional, sem querer nada em troca, mas simplesmente porque você entendeu conscientemente que é uma parte integrante de Krishna e um servo amoroso, eterno de Deus, simplesmente por isso, sem nenhum motivo exterior ou interior. Quando você faz isso, é quando Krishna diz no Bhagavad Gita: Mamekam Sharanam Vraja. Ele fala: simplesmente se renda a mim. Esse simplesmente é isso. Entende? De modo que você aceita a realidade de acordo ou em consonância com a realidade de Deus, onde está
a palavra de Deus, o santo nome de Deus, a lembrança em seus passatempos. Simplesmente reviva esses passatempos, tente observar Krishna agindo com seus devotos. Dessa forma, os devotos mesmo, de amor, de pureza, não sob o ângulo da filosofia ou do conhecimento em si. E você vai amoldando a sua consciência, não mais amoldando a sua inteligência, mas a sua consciência, a consciência de Krishna. A inteligência ela é amoldada ao conhecimento divino. E a alma, por meio da consciência, ela se amolda à realidade mesma, né? A realidade pura de Krishna, de Deus. É por isso que quando o devoto canta o Maha Mantra Hare Krishna em plena consciência amorosa, né? Tem um verso, acho que o sexto ou sétimo verso do Shikshastaka, onde ali o Senhor Chaitanya, Krishna, ele manifesta os efeitos estáticos desse cantar, que os pelos do corpo se arrepiam, lágrimas, né, se derramam de seus olhos em êxtase, assim, você fica com a voz sufocada, assim, vários sintomas da alma, você começa a sentir essa ausência de Krishna. Não assim como uma forma hipnótica que às vezes pode acontecer com pessoas muito imaginativas, porque é lógico que se você imaginar muita coisa, né, a sua mente ela vai criar um mundo de acordo com a sua imaginação, mesmo espiritual. Então você pode ter esses sintomas, mas não tem nada a ver com o espiritual. Isso acontece muitas vezes, né? As pessoas começam a ver Krishna mesmo, assim, ver Jesus, ver quem ele quiser, de acordo com a incitação constante de pensamentos dentro de um padrão assim, devocional, do que a determinada pessoa quer alcançar. Mas na medida em que você vai cantando esse santo nome de uma forma totalmente incondicional, aceitando Krishna por Krishna, como ele é, então esses sintomas vão ser verificados na sua disposição física. E aí você vai tremer, né? Você pode desmaiar, você vai balbuciar palavras desconexas. Enfim, você vai se tornar louco pelo amor de Deus. Quando a gente estuda sobre as gopis no mundo espiritual, o Srimati Radharani, que é a expressão máxima do amor por Deus, você começa a notar que elas revelaram esses sintomas de amor por Deus. E esses sintomas, apesar de parecerem loucura dentro da nosso padrão de realidade material, esses sintomas são bem-aventuranças assim, extremas, algo que está dando muito prazer. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse que nós devemos cultivar esse sentimento de separação de Krishna, essa manifestação de amor por causa da ausência de Deus é o sentimento mais elevado assim, no mundo espiritual, muito maior do que você se encontrar com Krishna. O Senhor Chaitanya veio nos revelar isso, essa saudade, devemos sentir essa saudade por Deus na medida em que a gente vai recobrando a nossa consciência, quando a gente vai despertando espiritualmente. E daí você vai saber por você mesmo que você está avançando no espírito. E se você é um devoto avançado, você vai saber muito bem o que é o real e o que é a imaginação dentro de você. Porque o devoto puro, ele já tem assim, um controle transcendental sobre a sua inteligência e a sua mente. De modo que esse é o ponto básico. Qual é a sua realidade? A sua realidade é a realidade que você aceitou como sua, ou a sua realidade está em completa harmonia com a realidade de Deus? Então, quando
é perguntado a um devoto puro, que é o grau que todos nós vamos chegar algum dia, com certeza. Essa é a ideia do que seja uma vida espiritual, que você vai purificar a sua vida ou vai adiantar o seu nível de entendimento de tal maneira e realização que você vai se tornar uno com essa consciência de Deus. De modo que quando perguntam a um devoto puro qual é a sua realidade, ele vai dizer: a minha realidade é a realidade de Deus. Por isso Prabhupada falava: vocês têm que se situar em consciência de Krishna. A sua consciência deve ser moldada pela consciência de Deus. A sua vontade deve ser determinada pela vontade de Deus. Nesse sentido. Porque a partir do momento que você não faz isso e não se torna realizado em Deus, qualquer coisa que você fale nesse mundo que é a sua realidade, ou a realidade na qual você participa nesse mundo de uma forma organizada ou institucionalmente falando, por melhor que ela pareça ser nesse mundo, né, pela ordem que possa parecer ter, na verdade ainda está contaminada por essa gama de ilusão, porque nada nesse mundo material pode ser tão perfeito como a substância que existe por trás da manutenção dessa energia material. E se você se rende cada vez mais a Krishna dentro do seu coração, se você se rende cada vez mais a Krishna, seguindo esse processo prático de cantar o seu santo nome, o Mahamantra, nessa era de Kali Yuga, e se você se rende a Krishna cada vez mais nessa representação pessoal, como o Senhor se revela nas Escrituras e nos seus passatempos amorosos, se você fizer tudo isso, pode-se dizer que você também vai estar acima da influência do mundo material e nunca mais vai aceitar como padrão de realidade qualquer manifestação nesse mundo ilusório, por mais perfeito que ele pareça ser. Porque isso é muito perigoso, e se você fica preso a esse conceito real, seja dentro de qualquer instituição, dentro desse mundo material, ou religião, ou filosofia, você vai se prender a esses conceitos e vai perder a sua espontaneidade, a sua pureza, a sua forma incondicional de ser em relação a esse mundo. Isso é o falso ego. Temos que ter muito cuidado com o falso ego, porque às vezes, mesmo quando a pessoa tem muito orgulho de ser assim uma devota de Krishna, né, tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que você tem orgulho, você começa a discriminar, a ter preconceitos, a não respeitar as outras pessoas. Por isso o Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele está falando no seu terceiro verso exatamente sobre esse ponto de quem é qualificado para cantar o santo nome. Em primeiro lugar, ele deve ser humilde, nesse sentido. Simplesmente ele é um ser amoroso, que está conectado com Deus e passando essa mensagem divina para o mundo. Essa humildade, não está querendo fama nem certeza absoluta de suas escolhas. Simplesmente é uma pessoa que realizou o divino em seu coração e está passando essa mensagem. E depois, para ser qualificado para cantar, você tem que ter tolerância. Todo mundo vai meio que te agredir porque você pode falar coisas que não estejam assim de acordo com as ideias, por mais perfeitas que sejam, das coisas aqui nesse mundo. E se você está falando uma coisa bem simples,
Eu me lembro, né, do Cristo. O Cristo falava, amai a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. E Jesus falava, se você segue essa instrução, automaticamente todas as outras vão estar inseridas, todas as leis, todas as regras vão estar inseridas nessa questão de amar a Deus. Se você ama a Deus, ou seja, se você se situa na alma e se reconecta com a suprema personalidade de Deus, e daí você desenvolve esse amor por Deus, naturalmente todas as qualidades espirituais vão se desenvolver ou se manifestar no seu coração, que são os atributos naturais da alma, e você não vai precisar de tantas regras ou julgamentos nesse mundo, porque você vai fazer naturalmente o que deve ser feito. E muitas vezes o que você vai fazer sob a direção da suprema personalidade de Deus, dentro do seu coração, pode não ser, né, o ideal do que as outras pessoas esperam de você. Quando Krishna ele vem a esse mundo material, como ele veio há 5.000 anos atrás, e estabeleceu essa guerra de Kurukshetra, onde muitas milhões de pessoas, bilhões de pessoas morreram, né? As pessoas vão falar, mas como? Krishna veio trazer a guerra, o Deus do amor veio trazer a guerra. Mas Krishna, quando ele fez isso, tem o propósito divino da sua consciência suprema, de sua inteligência inconcebível, de fazer coisas dentro de sua criação, que ele faz porque se ele quiser, né? Você está julgando Deus de acordo com os seus valores relativos do que seja a realidade. Chamar a realidade de boa, né? Assim, o que é real, o que é bom, assim, depende muito. O real é aquilo que Krishna estabelece e você segue. E o devoto puro, você não pode julgar as suas atividades, porque ele está sendo dirigido diretamente por Krishna. Se você julga um devoto puro, você está julgando Krishna, porque ele é o representante de Deus. E todos nós devemos nos tornar representantes de Deus. Todos nós devemos atingir essa posição de devoto puro. Por isso, Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, está facilitando para todo mundo esse processo, essa metodologia de cantar, né? Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Krishna está glorificando essa metodologia em Kali Yuga, para que todo mundo possa ter fácil acesso a ele e finalmente se situar naquilo que é a realidade que pertence a todos, né? De uma forma harmônica, todo mundo ter Krishna em nível de amor no coração como o centro de suas vidas, e daí todo mundo compartilhar junto esse avanço, né, na direção do reino espiritual. Isso é o Sri Krishna Sankirtana. É muito simples de entender, mas ao mesmo tempo muito difícil de praticar, porque as pessoas não desenvolveram ou não despertaram realmente o amor da alma por Deus e vivem seus conceitos religiosos, institucionais, né, políticos, econômicos e seus desejos interesseiros por trás da adoção dos vários sistemas que compõem aí o complexo de reunião de seres humanos que se desenvolveram até hoje, que vem trazendo vamos dizer assim, uma cortina de fumaça que está impedindo a espiritualização ou o entendimento tão simplificado dessa verdade suprema que é trazida no Bhagavad Gita e na expressão divina de sua misericórdia, nesses santos nomes, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare.
Eu desejo então que todos vocês parem um pouco para refletir sobre essa questão do real e do irreal, que vocês possam, estando como seres humanos, usar essa inteligência e ir além da prisão dos conceitos materiais, por mais elevados que eles lhes pareçam, nesse exato momento, naquilo que você está inserido atualmente, dentro daquilo que você mais acredita, você deve simplesmente usar da sua maestria espiritual, associado com a autoridade divina, usar a sua inteligência para absorver o seu conceito interno de realização e de entendimento daquilo que você realmente é dentro desse contexto ilusório, desse show de Maia que tem cara bonita, para muitos, e se situar na sua realidade. Viva a sua realidade do Espírito no dia a dia e associe essa realidade do Espírito à realidade de Krishna, entendendo a cada momento que você é uma parte integrante de Krishna, um servo eterno do amor, e que você é submisso, dependente, que você não é o centro das suas convicções, das suas verdades, mas o centro da existência de todo ser é Krishna, é Deus. É dessa forma, estando numa consciência mais purificada e numa atitude de mais humildade, o que vai gerar uma tolerância e respeito nesse mundo, que você vai alcançar a bênção de Deus, e Ele vai se revelar naturalmente no seu coração, indo além de todos, os paradoxos e paradigmas desse universo material, de todos os dogmas, de todos os medos, porque você vai entender que Krishna, ele vai estar te protegendo momento a momento contra essas insinuações encantadoras ou belas da energia material, seja a nível filosófico, nível religioso, e também a nível simples de formas materiais, no caso nossa forma humana, Tudo vai procurar fazer você se desviar dessa concepção simples e natural de Krishna, para adotar conceitos assim mentais e físicos que vão te prender cada vez mais nessa energia material, sem você saber, você vai estar achando que está fazendo a coisa certa, mas na verdade você tem que se estabelecer no seu coração, tem que se isolar um pouco, se tornar solitário, se retirar para dentro do seu coração e observar a verdadeira situação dentro de si mesmo. Senão você vai estar fazendo, como sempre, uma rotina mecânica, cheia de regras, de imposições, e também muitas vezes por manipulações sinistras que a gente não abarca dentro desse mundo material, enquanto está iludido, iludido até mesmo pela nossa realidade, ou iludido pela realidade que Krishna nos diz, mas que nós não realizamos e simplesmente aceitamos como o carro-chefe da nossa vida, mas que no final não vai ter o resultado assim tão favorável e positivo que você acredita. E daí podemos ver que todo mundo, independente de estar situado espiritualmente e materialmente, estão em desavenças, e tem essa característica de hipocrisia. Você veste uma máscara espiritual ou uma máscara material para se representar aqui nesse mundo de ilusão. Então, meus amigos, eu peço que acordemos. O sonho, ele só existe enquanto a gente está dormindo. A partir do momento que você acorda, que você abre seus olhos, todo sonho se desvanece, por mais agradável
e pleno de certeza que você tenha daquilo que está sonhando. E aí Krishna ele vai aparecer na sua frente e vai falar: eu estou aqui, sempre estive aqui, e você que estava dormindo. Aí você vê realmente o que é a realidade e sente o que é esse amor a Deus, que é um aspecto natural do espírito que se tornou consciente. Não é um mistério, não é nada assim. A alma já é o servo eterno de amor de Deus. Se você tem consciência, se situa na alma, isso vai se revelar naturalmente e você vai se tornar um expoente do amor de Deus nesse mundo, tentando levar a sua luz, guiada por Deus diretamente dentro do seu coração, para que todo mundo adote essa postura simples e incondicional de amar a Deus, além de toda especulação mental, de todo o intelecto, de todas as atividades fruitivas e desejo de resultados materiais ou espirituais. Simplesmente amar a Deus por amor a Deus. Eis aí a realidade inerente a todo ser que realmente está querendo ingressar na realidade espiritual, na realidade de Deus, na associação eterna com o nosso lindo Senhor Krishna e sua divina consorte Sri Radharani. Agradeço então a atenção de vocês por essa reflexão. Todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya Gadadhara Sarvasa. Todas as glórias são a Sri Radha Krishna, todas as glórias são a sua divina graça, a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Haribol!